Eclesiastes 3, 1 a 8. Presta atenção. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bondoso Deus, aplica os ensinos da palavra santa à nossa mente, nosso coração, nosso espírito, todo o nosso ser, que possamos entender verdadeiramente o nosso tempo não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o tempo que nós precisamos essa noite para nos acertarmos contigo. Assim oramos, ó Deus, o nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós essa noite queremos entender um pouco acerca dos tempos. Não os tempos que vão alertar aos agricultores sobre se vai chover, se não vai chover, se é hora de plantar, se é hora de adubar. Os tempos são os tempos da nossa vida, as estações da nossa existência. Todos nós temos uma afirmativa que é verdadeira. Corremos atrás do tempo. Todos nós corremos atrás do tempo. Nós queremos gastar ou aproveitar o nosso tempo em diversões, em realizações, em conquistas, essas coisas que são altamente positivas e desejáveis. Porém, meus irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos que há o tempo da derrota, há o tempo da fraqueza, há o tempo do silêncio. De repente, esse tempo que você está passando, ou de repente você precisa passar por esse tempo, para ser mais humilde, para ser mais dependente. Tempo da derrota, tempo da fraqueza, tempo do silêncio. Coisas difíceis demais de lidar, não estão na nossa agenda. São coisas que fogem ao nosso controle. Ninguém agendou lá, hoje, amanhã eu quero ter uma derrota em tal negócio. Amanhã, tal hora, eu vou ter uma reunião e eu espero dessa reunião sair bem enfraquecido. Amanhã eu tenho um compromisso e eu espero nesse compromisso não ter uma palavra de positiva para resolver o problema. Quem agenda uma loucura dessa? A gente não agenda esse tipo de coisa. Nós temos dificuldades em administrar o tempo. Nós temos pressa, vivemos apressados, mal temos tempo de cumprimentar decentemente uns aos outros. Por vezes, os nossos cumprimentos são automáticos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Sem a expectativa de que o outro responda algo contrário, porque nos tomaria tempo. Então, bom dia. E de repente, aquela pessoa não está tendo um bom dia. E ela começa a contar o problema pelo qual ela está passando. Aí aquela é surpreendida, porque nós estamos com pressa o tempo todo. Eu falei bom dia, eu esperava ouvir apenas bom dia. Eu não esperava ouvir nada além disso. Então isso nos pega de surpresa.
por causa dessa pressa da vida que nós temos. Mas e quando nós pensamos em Deus? Deus em relação ao tempo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode mudar, Ele é o mesmo. Deus faz tudo dentro do seu tempo. Deus não tem pressa. No livro de Gênesis diz assim, Deus falando: enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa fala, ela veio logo após o dilúvio e a aliança que Deus fizera com Noé, prometendo que jamais a terra novamente seria destruída por meio de águas. Então esse versículo é uma promessa: enquanto a terra durar, haverá frio, calor, chuva, sol, dia, noite. Quando passamos pelo inverno, como nós estamos passando, alguns desejam que o verão chegue rapidamente. Quando chega o verão, alguns de nós, eu especialmente, deseja que o verão passe rapidamente, que volte o inverno. Ou seja, isso revela que nós temos dificuldades em lidar com os tempos da vida. Vez por outra nós falamos assim: ah, que saudade daquela época. Ah, que saudade quando eu era criança, quando eu era adolescente. Ah, se eu pudesse voltar a 5 anos atrás. Revela a dificuldade que nós temos de lidar com o tempo. Meus irmãos, nós não entendemos os tempos dos homens, o nosso tempo, o tempo da humanidade, o tempo terreno, e menos ainda entendemos o tempo de Deus. Aí nós encontramos o pregador, que assim que se apresenta o autor deste livro, o pregador, nós o encontramos nesse texto magnífico com 2 divisões muito claras. A primeira delas, ele revela a nós o Deus que controla o tempo. Ainda bem que alguém controla o tempo, porque nós não temos controle do tempo. Parece que o ano está andando depressa demais. Julho já está batendo as nossas portas. Hoje é o último domingo do mês de junho. E nós temos uma atividade que vai acontecer no último sábado, uma grande programação, aniversário da Federação de Homens. E como parece que está se aproximando mais rápido do que nós pensávamos. Aí você lê o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Desde a criação, Deus tem demonstrado a nós, Tânia, que o tempo está em suas mãos. Primeiro, Ele criou o mundo em 6 dias. E tudo maravilhosamente belo, tudo muito bom. E no 7º dia, Ele descansou. Deus estabeleceu um ciclo de manhã e tarde, ou de dia e noite. E Deus definiu o tempo para as estações e anos. O que Deus fez ao realizar essas coisas? Ele mostrou que tudo está dentro de um ritmo muito bem estabelecido, um ritmo perfeito. É como uma música. A música, ela tem um tempo e tem que ser observado. Então Deus fez tudo dentro de um ritmo perfeito. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele sempre age no momento certo, mesmo que as coisas não pareçam tão claras para nós. Será que as coisas, elas estão claras para você essa noite? Ou estão um pouco obscuras, sendo um pouco confuso? Parece que o caminho está um pouco nublado. Você não consegue enxergar com clareza. Fica tranquilo. Deus está no controle.
Ele pode ver mesmo por meio da névoa que se apresenta diante de nós e que nos cega, e que nos tira a percepção até mesmo que há um Deus cuidando de nós. Porque algumas vezes há, meus irmãos, que nós ficamos, que nós nos questionamos: será que Deus se esqueceu de mim? Até quando, Senhor? O salmista fazia esse questionamento. Mas quando nós olhamos para algumas histórias da Bíblia, Marta e Maria, diante da morte de Lázaro, para elas parecia que Jesus tinha se atrasado. Lázaro fica doente, as irmãs enviam um mensageiro a Jesus, pedem a Jesus que ele fosse para curar a Lázaro, apelam para o sentimento de Jesus, porque o mensageiro leva a mensagem dizendo: aquele a quem tu amas. Então elas apelam para os sentimentos de Jesus, para que Jesus fosse rapidamente. Jesus, porém, demorou-se ainda 2 dias antes de ir, e quando ele chega, Lázaro já está morto, antes da sua chegada. Então Marta e Maria, elas expressam a sua frustração. Elas dizem: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E de repente essa é a pergunta que você está fazendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui naquela hora, se o Senhor estivesse aqui naquele momento, eu não teria passado por essa aflição, eu não teria enfrentado essa miséria, eu não teria sido tocado pela calamidade. E aí, meus irmãos, Jesus surpreende as irmãs de Lázaro e todos os presentes. Era necessário o atraso. Aquilo que nós pensamos ser atraso é o tempo exato de Deus para que a sua glória se manifestasse. Quem sabe, Guilherme, o tempo de Deus para você é agora, é essa noite, é esse momento. Meus irmãos, esse é o dia de Deus para mim e para você. Esse é o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para falar ao nosso coração, para despertar a nossa mente, para nos chamar à adoração. Então não se desespera, não. Confia em Deus. Ele está no controle o tempo todo. A Bíblia está cheia de ricos textos que mostram o controle de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando o tempo estava maduro, quando o tempo dos homens estava pronto, então se manifestou o tempo de Deus. A vida de Jesus, ela aconteceu no tempo exato planejado por Deus, nem antes, nem depois, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, meus irmãos, assim como Deus tem o controle da história da redenção do seu povo, nós, o seu povo, Ele também tem o controle do nosso tempo pessoal. Assim como Deus tem o controle do tempo do seu povo, Ele tem o controle do tempo da minha vida, do momento da minha vida, do momento da sua vida. Cada etapa, infância, juventude, maturidade, o tempo inteiro está tudo sob os cuidados dEle. Então lembre essa noite que o relógio de Deus é perfeito, mesmo quando nós não entendemos as suas ações. Mesmo quando ele se demora 2 dias ou mais para manifestar o seu socorro a mim, a você, que é um servo, que é uma serva, pecador, mas que tem de alguma maneira se esforçado para estar na presença dele. Pensemos aqui em José. José teve os seus sonhos quando era ainda muito jovem, um adolescente. E quando ele chega na idade dos seus 17 anos, os seus irmãos, tomados de muita ira, provocados pela inveja e ciúmes, o vendem para o Egito. E ele passa então um período longo da sua vida, pelo menos 13 anos, tendo uma vida difícil, uma vida dura. Um moço que era o queridinho do pai, que era o amado do pai, um moço que tinha sonhos de grandeza. Ele passa os 13 anos mais difíceis da sua vida. Davi, ungido rei, ainda muito jovem,
da adolescência para a juventude por Samuel, de forma até escondida, para que Saul não se revoltasse e mandasse matar também a Samuel. No entanto, Davi, ele só vai assumir o reino quando ele completa os seus 30 anos de idade. Quanto tempo se passou? Moisés, que era alguém influente entre os egípcios e entre os judeus, ele ficou totalmente esquecido do coração do povo quando ele foi mandado para o deserto. E Deus o trouxe de volta 40 anos depois, para libertar o povo judeu. Então presta atenção. Assim como Deus agiu no tempo certo para enviar Jesus, Ele também tem um tempo certo para cumprir as suas promessas na sua vida, na minha vida. Mesmo que, como José, passemos por prisões, ou como Davi, por perseguições, ou como Moisés, por desertos, o relógio de Deus está certo, o relógio de Deus nunca falha, ele não se adianta, ele não se atrasa. Então hoje, entregue os seus prazos na mão de Deus, entregue os seus prazos, entregue os seus compromissos nas mãos de Deus. Ao invés de perguntar, por que está demorando? Até quando, Senhor? Pergunta assim, o que o Senhor quer me ensinar enquanto espero? O salmista fala, esperei pacientemente. E aí? Nivalda, vamos esperar pacientemente? Marília, vamos esperar pacientemente? Estefânia, vamos esperar pacientemente? O que o Senhor quer me ensinar enquanto espero? O tempo está no controle de Deus. É a primeira parte do texto. A segunda parte do texto abrange os versículos 2 a 8. Aqui vai falar do tempo dos homens. Nós vamos aprender a conhecer um pouco melhor o nosso tempo. Então nós temos uma lista de diferentes momentos da vida. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar, tempo de colher. Versículos que nos mostram que a vida é feita de ciclos. Não é mesmo? De estações, de etapas, e todas elas têm o seu propósito. Então vamos conhecer o tempo determinado por Deus para algumas situações da nossa vida. Primeiro, no versículo 2, vamos conhecer aqui o tempo da vida e o tempo da morte. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Para cada versículo, nós temos aqui duas frases. Uma frase complementando o sentido da outra. Algumas vezes, essas frases, elas vão se unir. Noutras vezes, nós podemos separar essas frases para nós conhecermos os tempos que Deus quer nos apresentar. Então, quando fala de nós conhecermos o tempo da vida e da morte, a primeira expressão, há tempo de nascer e tempo de morrer. O autor de Eclesiastes, o pregador, ele está iniciando a sua reflexão com os eventos mais fundamentais e inevitáveis da existência humana, o nascimento e a morte. Porventura, Késia, esses eventos estão sob o seu controle? Nenhum de nós tem controle sobre o momento que nasce. Não, eu escolhi o dia do meu nascimento. Eu escolhi nascer no dia 18 de outubro de 1905, tarde da noite, quase meia-noite. Eu escolhi nascer nesse dia e nesse horário. Meus irmãos, ninguém escolhe o dia do nascimento. Também nós não temos escolha sobre a morte. Aqueles que não têm o temor de Deus até têm, né? Que eles permitem a chamada eutanásia, que é um dia determinado para tirar a própria vida, quando tomados de um sofrimento e uma enfermidade, fazendo uso da lei, para alguma coisa que a Bíblia não nos orienta. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. O que ocorre também muitas vezes é o ser humano tentando controlar o momento da sua morte.
ou pelo menos tentando adiar o máximo que puder. Então, façamos mesmo atividades físicas, hein? Faça academia, faça atividade física, trabalhe, pega o trabalho no suor do rosto, trabalha bastante. Não tem coisa melhor para a saúde do que trabalhar. Quem não trabalha fica mais doente que tudo. Quem trabalha enfrenta a doença com uma tranquilidade maior. Mas, apesar desses esforços, dessas iniciativas, Renata, Jesus disse algo de que nós não temos como fugir. Ele disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ou seja, Isabel, será que você pode acrescentar 1 minuto à sua vida, minha filha? Posso. Eu não tenho como acrescentar 1 minuto à minha vida. O salmista, ele traz a lembrança que os nossos dias estão muito bem contados por Deus, quando ele fala: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, meus irmãos, essas coisas nos levam à humilhação e à dependência de Deus. E nós precisamos passar pela humilhação. Porque, meus irmãos, o orgulho, a vaidade, a soberba, é justamente aquilo que conduziu o diabo a ser o que ele é. E é o que ele procura fazer com cada um de nós. Então nós precisamos, à semelhança de Jesus, sermos pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas que se submetem especialmente a Deus. Então nós precisamos viver com a consciência de que cada dia é um presente de Deus. Na verdade, nós devemos orar como o salmista Moisés, no Salmo 90, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, valorize a sua vida. Cada oportunidade que você tenha para você glorificar a Deus. De repente você está triste, porque você não está valorizando a vida que Deus te deu. Você está aproveitando a vida com tudo, menos com aquilo que realmente importa: o Senhor Jesus e o seu Reino Santo. Ainda, olhando o texto aqui, a segunda parte desse versículo nos convida a conhecer o tempo de plantar e colher. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, essa parte do versículo aponta também para uma realidade que está fora do controle humano. Ah, pastor, não, está fora sim. Está fora do controle humano. Vocês, meus irmãos, entendem muito bem, parcialmente, essa verdade. Aqui os irmãos sabem o tempo de plantar o café, o tempo de formar a lavoura, o tempo de arrancar os pés de café para renovar a lavoura. Mas vocês fazem isso não quando vocês querem. Não é qualquer época do ano que vocês fazem isso. Vocês são obrigados a olhar para o tempo. Plantar fora do tempo leva ao fracasso. Mesmo com as tecnologias que nós temos hoje, nós somos dependentes da estação certa, da chuva, da temperatura. É por isso que vira e mexe, nós estamos sempre procurando a meteorologia para sabermos os tempos a fim de termos sucesso na agricultura. Então Salomão, ele quer mostrar a nós que assim como os agricultores respeitavam os ciclos da natureza, nós precisamos reconhecer que há alguns momentos certos para nós tomarmos algumas iniciativas. Paulo e Barnabé, eles pregavam sobre o Deus que dá do céu chuvas e estações frutíferas, mostrando o quê? Que o sucesso humano independe da mão do homem. O sucesso humano depende da mão divina. Então vamos aprender a respeitar os tempos de Deus para as nossas ações. É como o Tiago diz na sua epístola, né? Alguns dizem: amanhã vou fazer uma viagem, amanhã vou fazer um negócio, amanhã farei isso, farei aquilo. Não, eu devo dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Então nós vamos plantar sonhos, projetos, esperanças, se o Senhor nos permitir. E se nós fizermos isso não preocupados com o nosso tempo, mas com o tempo de Deus, os frutos que nós vamos colher serão frutos extraordinários. No versículo 3,
fala sobre conhecer o tempo da guerra e o tempo da paz. Então, diferente do versículo anterior, aqui agora nós temos duas expressões para um mesmo sentido. Vocês viram que no versículo 2 nós pegamos duas expressões e nós as usamos separadamente. Agora as duas expressões têm o mesmo sentido. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então vamos começar pensando aqui nas expressões matar e curar. Alguns entendem que essa expressão era para trazer a ideia dos sacrifícios. Porque todos vocês sabem, conhecem bem a Bíblia, que naqueles tempos era muito comum a morte de animais, os rituais do culto no templo. Então a morte do animal trazia o que, Daniel? Cura para o ofertante. O animal era oferecido no lugar do pecador. Então o pecador recebia a cura, porque o animal recebia a maldição. Mas irmãos, não parece ser exatamente essa a ideia do texto, quando nós olhamos para a segunda parte aqui do versículo, porque parece apontar para o matar como sucesso militar, ou seja, eram mortes decorrentes das guerras. Salomão está falando dos conflitos e também das restaurações. A guerra traz dor, traz perda, traz destruição. A paz traz cura, traz reconstrução, traz renovação. O mundo está em guerra. Mas eu não estou falando dessa guerra do Irã, e de Israel, ou da Rússia e da Ucrânia. Não é essa guerra que eu estou me referindo. O mundo está em guerra com Deus. Nós estamos constantemente em guerra com Deus. Uma guerra como essas que tem acontecido, coisas terríveis acontecem. Morrem velhos, jovens, crianças, homens e mulheres de todos os tipos de posição social, rico, pobre, todos são alcançados pela crueldade da guerra. Quando chega o período da paz, é o tempo da cura. Curar as feridas provocadas pela guerra. São duas, pelo menos, as feridas provocadas pela guerra. Uma delas, Érica, é a ferida física. Aqueles que foram para a guerra nesses países e conseguiram sobreviver e voltaram para casa, sem um braço, sem uma perna, ou sem as pernas, sem os braços, ou com alguma ferida no corpo muito grave que vai requerer um tratamento prolongado. E outros recebem feridas emocionais, porque muitos que foram para essas guerras aí, não voltaram delas. Ou seja, a família vai ter que conviver com a perda dos seus entes queridos. Aí vem a segunda parte do texto, a expressão derribar e edificar. Tempo de derribar, é a mesma ideia de derrubar, e tempo de edificar. Nos tempos antigos, depois que um exército vencia o outro, geralmente o exército vencedor entrava na cidade e derrubava os monumentos da cidade, derrubava a muralha da cidade, derrubava os prédios mais importantes, os prédios do governo, os prédios da religião, os templos, para evitar de que aquele povo que havia sido conquistado se reorganizasse e pudesse no futuro oferecer alguma dificuldade. Então era uma destruição que acontecia até mesmo durante o momento de cerco da cidade, ou pouco antes que o exército vencia o seu adversário. Mas quando findava a guerra, era tempo de reconstruir. Então, o mundo tem acompanhado essas guerras, e vocês viram ataques cruéis que foram feitos, ataques que deveriam ser feitos a bases militares, e foram feitos e hospitais foram atingidos. Então, ao invés de bases militares, hospitais foram atingidos, essa guerra terrível, nesse conflito de Israel e de Irã. Mas uma paz começa a ser negociada já. E daqui a pouco, a reconstrução dos dois países, onde aconteceu destruição, eles vão começar a reconstruir.
Isso tudo, meus irmãos, faz parte do ensino bíblico. O profeta Jeremias, ele falou acerca disso. E nós temos estudado Jeremias aos domingos pela manhã. Jeremias, ele diz lá no capítulo 33, né? Eis que trareis saúde e cura. Então, meus irmãos, nós estamos numa guerra, numa batalha, e essa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, é contra vícios, é contra coisas que nos dominam, que nos afastam de Deus. Esses conflitos, eles não podem durar para sempre. Então, ainda que você esteja enfrentando uma guerra emocional, uma guerra espiritual, ou até uma guerra relacional, esteja tendo dificuldades no relacionamento com algumas pessoas, Deus nos conduz ao tempo de cura e de reconstrução. Tem se sentido derrotado? Os seus muros foram derrubados? Os seus edifícios mais importantes, as suas construções, as suas obras foram lançadas por terra? O seu nome está sujeito a cair no esquecimento? Você está sujeito a perder o seu crédito e cair no descrédito? Meus irmãos, acalmemos o coração. A cura vem em nome de Jesus. Amém? Também, o versículo de número 4 nos convida a conhecermos um tempo muito importante. É o tempo dos sentimentos. Olha o versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Mais uma vez, só vocês, bem forte. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Eu tenho certeza que a Luísa, nesse momento, agora eu estou começando a entender. Está falando de coisa que eu entendo, né, Noemi? Agora são coisas que estão mais próximas da nossa identificação. Sentimentos, é o que o Tiago fala. Quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, faça oração. Quanto ao riso, meus irmãos, são muitos, são inúmeros os motivos para você rir essa noite. Para você dar gargalhada. Os motivos que nós temos, família é um deles. Ah, pastor, você não conhece a minha família. E você não conhece a minha. Ninguém tem família perfeita não, filho. As famílias têm problema, porque você é problemático. Eu sou problemático. Então nós, muitas vezes, é que somos o problema da nossa família. Mas toca na nossa família, Renato Júnior. Ah, não toca na minha família não. Não fala de meus pais, de meus irmãos, de meus primos, dos meus tios. Não toca na minha família. Então, que bênção é ter uma família. Tem gente que não conheceu a família. Tem gente que não conheceu, meu pai é ruim, minha mãe é ruim. Tem gente que não conheceu os pais, tem gente que sofre por não ter conhecido os pais. Meus irmãos, o trabalho, que é motivo melhor para você rir, dar gargalhada do que o seu trabalho? Amanhã de manhã, todos nós vamos levantar cedo, todos. Meu horário geralmente é 5 horas da manhã. Todos nós levantamos cedo. Não tem lugar para preguiçoso. Então todos levantam. Um vai para a lavoura, outro vai para o escritório, um vai para o comércio, outro vai pegar ônibus, né, Kézia? Vai para outra cidade trabalhar. Então todos nós levantamos bem cedo. Que coisa boa trabalhar. Saúde. Trabalho não é pecado, não. Trabalho é bênção de Deus. O trabalho não foi instituído após o pecado, o trabalho foi instituído antes do pecado, para que o homem tivesse uma ocupação, para que o homem pudesse alegrar-se, para que ele pudesse se envolver em alguma coisa produtiva para si. Então, meus irmãos, que bênção é poder trabalhar, final do mês receber o salário. Ah, o salário está ruim. Mas, trabalha mais, procura outro serviço, corre atrás. Você pode se acomodar. Ou você pode correr atrás, faz um curso, corre atrás, procura especializar, vai dar certo com certeza. Quer coisa melhor que a igreja? Ô, gente, coisa boa, igreja. A gente está reunido aqui essa noite, né? Largamos as nossas coisas comuns. Aqui nós cantamos, orações lindas foram feitas aqui, hinos, cânticos maravilhosos tocaram o nosso coração, e poesia das Escrituras estão sendo apresentadas a nós. Ah, meus irmãos, a semana inteira, o que vai me sustentar são esses momentos que eu passei de manhã na congregação e que eu passo agora com vocês. Saúde, né? Nós temos saúde.
Alguns irmãos nossos não podem estar conosco aqui. Estão no leito da enfermidade. Outros estão hospitalizados, como o seu Alaí. Fomos surpreendidos hoje de manhã. Ele está hospitalizado, não nos acompanhou à congregação. Ele sempre está conosco lá. Mas nós estamos aqui. Uma dorzinha de cabeça, um probleminha. Eu tenho até vergonha, né? Deus nos tem dado saúde. E o mais importante, mais belo, né, Andréia? A salvação. A salvação que ninguém pode arrancar de nós. Porque aquilo que Jesus deu, Ele deu mesmo. O que Ele conquistou é para valer. Eu posso até perder a alegria da salvação. De repente você perdeu a alegria de ser um salvo. Essa noite é o tempo de Deus para você recuperar a sua alegria de ser um salvo. A salvação é a nossa maior alegria. E quanto ao choro? Sim, algumas vezes somos pegos de surpresa, né? Quando acontece um problema dentro da família, né? Uma dificuldade relacional dentro da família, de repente um insucesso em algum negócio. Você planeja vender o café, você propõe uma ideia, o negócio acontece diferente daquilo que você planejou. Uma enfermidade, né? Um problema de relacionamento. Então, de vez em quando vem mesmo, vem um choro, vem alguma dificuldade. Essas coisas não estão muito no nosso controle. Mas há um choro que está no nosso controle. E este choro é que deveria nos preocupar mais. É o choro causado por causa do pecado. Tem gente que está chorando por causa do pecado. Muitas vezes eu choro por causa do pecado. É o pecado que me assedia todo dia e quer me derrubar, e quer me lançar por terra. Mas esse choro, meus irmãos, eu tenho como ter controle sobre este choro. Fugindo da aparência do mal. Vindo para esse lugar, para a presença de Deus. Pegando a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia, orando, consagrando a minha vida, jejuando. Aí vem a expressão, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Nós ainda estamos nos sentimentos, mas agora, meus irmãos, nós estamos na reação aos sentimentos. Então nós falamos de sentimentos, agora estamos falando da reação ao sentimento de choro, a reação ao sentimento de alegria. Ou seja, há um tempo para nós reagirmos a essas duas ocorrências de maneira bem compatível. Então, no caso da morte de alguém querido, a família toda é lançada no luto, né? É a saudade daquela pessoa, né? É a tristeza que vem pelo desejo de estar junto com aquele que partiu. Não é uma coisa fácil. Então, as pessoas, elas procuram meios para evitar momentos de choro. Alguns acreditam que uma forma boa de evitar momentos de choro, né, é se eu fosse muito rico. Se eu fosse muito rico. Se eu tivesse muito dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não chorava. Que ilusão. Desde quando o dinheiro vence o câncer? Desde quando o dinheiro vence uma depressão na família? Desde quando o dinheiro é capaz de resolver uma intriga? Antes, pelo contrário. Muitas vezes o dinheiro cria intrigas dentro da família. Então, meus irmãos, não é com dinheiro que eu vou evitar o choro. Alguns acham que de repente é mudando o grupo de amigos. Eu vou agora buscar um novo grupo de amigos e eu vou ser feliz. E de repente arrumo os piores amigos. Alguns acham que se envolver numa relação romântica, né? Eu vou arrumar alguém para poder compartilhar uma vida dois, né? Aí a vida piora mais ainda. A complicação aumenta mais ainda. Aí fala, é tempo de prantear. Então no tempo do choro, o que você faz, Sanderson? Você chora. O tempo do choro é para chorar. Chorar não faz o Lion fraco. Chorar não faz o Antônio Vitor menos crente. A Bíblia diz que diante da realidade da morte, Jesus chorou. Ao ver ali o seu amigo Lázaro, ao ver as irmãs dele totalmente entristecidas, a Bíblia diz, Jesus chorou. Então choremos, pranteemos, lamentemos. É claro que você já leu sobre o lamento de Jó. É lógico que você já leu. Se não leu, trata de pegar a Bíblia e começar a ler. O lamento de Jó você conhece. Você também conhece o lamento de Jonas. Eu tenho certeza. O lamento de Jonas lá no ventre do peixe, do grande peixe.
E o que dizer do lamento de Elias? Ah, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Mata-me, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. E o lamento de Jeremias, que nós temos estudado. Alguns desses lamentos, eles chegaram a pedir até mesmo para morrer. Mas espera aí. Eles não tentaram suicídio. Eles pediram a Deus que tirasse as suas vidas, porque eles entendiam que a vida e a morte pertencem a Deus somente. E como é que Deus respondeu? Deus deu a eles vida com propósito. Alguns diminuíram o tempo de vida, como Elias, né? Queria morrer, então Deus promoveu ele para a glória eterna. Mas concedeu a ele a graça de ver um sucessor. Aí fala também aqui de tempo de saltar de alegria, tempo de dar saltos. Isso, Daniel, significa dançar. Numa outra versão, diz tempo de dançar. É o salto de alegria, como aquele da chegada de um bebê na família. Algumas irmãzinhas da igreja estão grávidas, né? Daniel, daqui a pouquinho vai ser pai de novo, né? Então, algumas irmãzinhas da igreja estão grávidas, chegando aí criança na família, né? Então, papai está feliz, mamãe, vovô, vovó, titio, né? Então, que coisa maravilhosa, né? É o salto de alegria que nós pais temos em ver o filho ser bem-sucedido profissionalmente. É o salto de alegria que nós damos quando os nossos filhos se casam. Encontra alguém para compartilhar a vida e desenvolver a sua própria família. Quando fala em saltar de alegria, não tem, meus irmãos, como deixar de vir à nossa mente Davi. Davi entrando em Jerusalém com a arca, e ele dançava, e ele saltava, e ele pulava, adorando a Deus com toda a intensidade do seu ser. De repente está faltando você saltar de alegria. Deus te ama. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E de repente você passa o momento do louvor, um louvor tão abençoado, um louvor tão maravilhoso como esse. Você passa o louvor com a cabeça, sabe-se lá onde. Menos aqui, no momento de adoração. Então, meus irmãos, o texto bíblico não está mandando que eu negue a minha dor. Então não negue a sua dor. Mas não se esqueça que a alegria também virá. A Bíblia é quem diz: o choro dura uma noite, a alegria sempre vem pela manhã. Então busca Deus tanto nas lágrimas quanto nas celebrações. E para nós encerrarmos aqui, vamos ao versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O que é isso? Tempo de espalhar pedra e de ajuntar pedra. Será que é fazer um mutirão e ajudar o nosso irmão diácono Gésica na obra da igreja? Vão juntar as pedras para a construção? Será que é isso? Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Aqui é hora de conhecer o tempo dos relacionamentos que realmente são adequados para a vida de um adorador. Então, é um pouco difícil entender o que o autor está falando, é uma linguagem poética. Mas a segunda parte do versículo, Keila, ela dá para nós a pista. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse texto, esse versículo está falando sobre relacionamentos. Espalhar pedra talvez seja a ação de alguém zangado naqueles dias que jogava pedra sobre o campo daquele que era o seu desafeto. Então estava infeliz, jogava pedra no campo do outro. Plantava joio do campo do outro, a fim de inutilizar o campo do seu desafeto, daquela pessoa que o havia desagradado. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então aqui o mistério, ele já começa a desvanecer. Nós começamos a vislumbrar aqui os momentos dos bons relacionamentos. Gente, um abraço é bem-vindo. Alguns se abraçaram. Eu pedi para abraçar especialmente os visitantes, né? Não é bom receber um abraço, né? Os visitantes estão aí, ó. Não é bom receber um abraço? Tomara que você tenha sido abraçado, né? Então, um abraço é muito bom. Mas aqui fala também deixar de abraçar, ficar distante do abraço, abster-se de abraçar. Irmãos,
os relacionamentos precisam ser marcados por grande sabedoria. O livro dos Salmos, logo no capítulo 1, ele fala das bem-aventuranças daquele que teme a Deus, do justo, e ele fala acerca do ímpio. E o justo não deve se associar ao ímpio. Então, nem todo distanciamento é fracasso. Há tempo de perdoar, de recomeçar, como também há tempo de interromper um ciclo destrutivo. Deus começou a abençoar a minha vida quando eu rompi um ciclo destrutivo. Eu afastei de mim amigos que não cooperavam para o meu bem. Amigos que desejavam que eu continuasse na situação a qual eu estava passando. Eu entendi que aqueles amigos, eu deveria me afastar deles. Eles não eram para o meu bem. E se eu não tivesse me afastado daqueles amigos, talvez eu nem mais aqui estivesse. Porque os caminhos deles eram caminhos de morte. Então, meus irmãos, abracemos aqueles que estão abrindo o coração para nós nos aproximarmos de Jesus. Quem está abrindo o coração para você continuar firme na presença do Senhor? Abraça essa pessoa, receba essa pessoa, acolha essa pessoa, mas afaste-se daquelas pessoas que não contribuem para o seu bem. Você sabe bem de quem você precisa se afastar, do que você precisa se afastar e de quem você precisa se aproximar. Eis o tempo de Deus falando ao nosso coração. Essa noite o tempo de Deus para mim e para você revela que eu tenho que me afastar de alguns e eu tenho que passar a abraçar outras pessoas. Então, concluindo, meus irmãos, Deus nos chama para vivermos cada dia plenamente. O futuro está nas mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos tão focados, no porvir, que nós deixamos de valorizar as bênçãos que nós temos hoje. Então, não desperdice o agora. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é o dia de voltar-se totalmente para Deus. Não é amanhã, é hoje, é agora. Hoje é o momento de eu alinhar o meu coração ao tempo de Deus, que eu confie nele, no seu tempo, porque ele não falha nunca. A Bíblia nos traz alguns exemplos. Noé aguardou o tempo de Deus durante décadas, mais de 100 anos, enquanto construía a arca antes do dilúvio. Você está com pressa demais? Está disposto a esperar 100 anos? Fica tranquilo, Deus não vai fazer você esperar 100 anos não, senão você vai ter que entrar no Guinness como uma das pessoas mais velhas, da existência moderna. Abraão esperou muitos anos pela promessa de um filho. Deus fez a promessa, mas ele já era velho quando a promessa se cumpriu. José, nós falamos sobre ele, passou anos na prisão injustamente, até vir a ocupar a posição que Deus havia revelado para ele na juventude. O mesmo aconteceu com Moisés, o mesmo com Davi. Jó sofreu perdas, aflições extremas, enquanto aguardava o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, agora ele tem uma visão nova. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, de repente, meu irmão, minha irmã, você conhece Deus de ouvir, e Deus está permitindo o tempo dele na sua vida, que parece que está atrasado, para que você tenha uma nova visão. Elias enfrentou o tempo de escassez e perseguição. João Batista aguardou no deserto até chegar o tempo de manifestar-se como precursor de Jesus. Maria e Marta aguardaram Jesus, mesmo ao entendimento dela, ele estando atrasado. Então Deus é o Senhor do tempo. E no tempo de Deus, eu descanso o meu coração. No tempo de Deus, eu faço sossegar a minha alma. No tempo de Deus, eu renovo a minha esperança na palavra. Então vamos reconhecer que Deus está no controle da nossa vida. Deixa Deus agir. Espere com paciência. Confie no tempo de Deus. E a bênção é certa. Em nome de Jesus. Amém?